Fala pessoal, hoje vamos analisar uma das maiores empresas de energia elétrica do país, uma das empresas também mais eficientes do setor de energia elétrica do país. Ela mesmo, a ENGIE. Essa não vai ser uma análise completa da empresa, a gente vai só analisar um pouco os resultados dela no segundo trimestre de 2021, mas vou dar um resumozinho rápido aqui para vocês entenderem melhor, não ficarem boiando. Meu Deus, o que ele está falando? O que essa empresa faz? Então bora entender melhor o que a ENGIE faz antes de partir para o resultado dela 2021. A ENGIE é a maior empresa privada de produção de energia do país. Ela produz energia e vende essa energia produzida de várias maneiras, de hidrelétricas, a partir de termoelétricas, a partir de energia eólica, solar. Ao todo ela produz 10 gigawatts de energia, né, todo ano, em média, mais ou menos. Desses 10, 80% mais ou menos vão a partir de hidrelétricas, mais 1,2 gigawatts vem de termoelétricas, mais 1 gigawatt, na verdade, vem de energia eólica. Aí tem mais uns 200 megawatts ali de outras energias, como biomassa, como energia solar também. Então assim, mas basicamente ela é uma empresa que principalmente produz a partir de hidrelétricas, ou seja, ela depende muito da chuva, da água da chuva para produzir energia. E aí já abrindo um parênteses aqui, né? Não sei se você sabe, aqui na minha rua, por exemplo, está faltando água há uns 2 meses, né? Faltando no sentido de manda a gente economizar, etc. E por enquanto está tranquilo, né? Não faltou de vez, mas estamos no meio de uma crise hídrica no país. Ou seja, o volume de chuvas está muito baixo e falta água no país. O que acontece? A ENGIE precisa de água para produzir energia. Então, algo que está afetando os resultados dela nos últimos trimestres é justamente essa crise hídrica. E já adiantando, a gente vai ter que ficar atento a isso quando a gente for analisar os resultados dela, ok? Então, assim, tem essa questão de crise hídrica, que ela precisa dessa água. Presta bastante atenção nisso, porque 80% da energia que ela produz vem de hidrelétricas, então, assim, é algo relevante. Se fosse 1, 2% da tudo que ela produz, a gente nem prestaria atenção, mas como 80% é relevante. Além disso, ela também é uma empresa que ela transporta gás natural, a maior transportadora de gás natural do país. Ela tem contratos com a Petrobras, principalmente. Ela também transmite energia, ou seja, além de ela produzir, né, com as usinas, seja eólicas, seja elétricas, ela também transmite. Sabe aquelas linhas de transmissão na estrada? Pronto, ela também opera algumas dessas linhas de transmissão. Inclusive, é uma nova fonte de receita dela recente, tá? Já de alguns anos para cá só que ela começou a investir aí em transmissão de energia, que é um segmento muito rentável e muito estável também. E ela também comercializa energia, né, no curto prazo, ela tem uma comercializadora de energia. Então, assim, acaba que ela é uma empresa bem diversificada no setor elétrico, ela só não distribui energia, né? Ela só não é uma das distribuidoras estaduais, né? No caso, meu estado é a Coserg, em Rio de Janeiro é a Light, né? Então, assim, ela não faz essa função, mas ela gera, transmite e comercializa energia. Então, é uma empresa bem diversificada e ela está num setor que é muito estável, tá bom? Então, assim, já vamos contextualizar um pouco, assim, como é que a gente vai analisar ela, tá? Primeiro, a gente tem que sempre entender o momento que a empresa vive. E a ENGIE já é uma empresa bem estável, tá bom? Ela está num setor que é estável, elétrico, que não apresenta grandes oportunidades de crescimento. Então, a ENGIE é uma empresa que é estável e é muito pagadora de dividendos. Prova disso é que, já adiantando, ela vai distribuir, anunciou que vai distribuir 100% do lucro dela nesse semestre aí, 2021. Ou seja, uma empresa que distribui tanto do seu lucro assim, que não retém quase nada para reinvestir nas operações e se expandir, porque já é uma empresa bem estável, já é uma empresa que não vai se expandir tanto assim, certo? Então é uma empresa de dividendos, bem estável no setor, muito perene também, porque a gente precisa de energia, a gente não vive sem energia. Então, assim, acaba que é uma empresa que não apresenta grandes riscos de concorrência ou de o consumidor deixar de consumir o produto dela. Não, é uma empresa bem estável, bem segura nesse sentido, porque a gente precisa de energia e, além disso, ela não tem concorrência, ela não disputa para gerar energia. Por quê? Porque ela vende essa energia que ela produz em contratos de longo prazo. Ela tem contratos de longo prazo com as distribuidoras estaduais, né? Como eu falei, Coserg, Light, EDP também. Então, assim, ela tem contratos com as distribuidoras estaduais e também ela tem contratos com, né, empresas privadas, né, com o meio privado, né, com indústrias e grandes comércios. Tá, então, assim, acaba que esses contratos geralmente são de longo prazo, vão aí de 10 anos, 20 anos, até mesmo 30 anos. São contratos bem longos, então, assim, não tem ninguém concorrendo com ela para vender energia ou para transmitir. E também está no setor que tem muita estabilidade. Então, assim, acaba que a ENGIE, né, ela é uma empresa que, assim, como eu falei, é muito segura, muito estável, é uma empresa muito sólida para você. Não vai trazer uma grande valorização, mas é uma empresa que não tende a te dar muitos sustos. Um detalhe importante, tá? Esses contratos que ela tem, tanto de geração como de transmissão de energia, são contratos reajustados à inflação. Então, o que a gente vai ver, quando você analisar os resultados da ENGIE aí ao longo dos anos, nesse resultado especificamente também, a gente vai ver que quando a inflação sobe, a receita da ENGIE sobe também. Porque a receita que ela recebe desses contratos aí de geração e transmissão são reajustados pela inflação. Então, quando a inflação está alta, acaba que o reajuste também é alto e a ENGIE ganha mais, certo? Então,
A inflação é um componente importante das receitas dela e também acaba que a Engie também tem esse componente de ser uma proteção natural contra a inflação, já que a receita dela ela é reajustada à inflação, o lucro acaba que tende a ser também, né? E por isso as ações dela tendem a subir acompanhando a inflação. Então assim, acaba que ela também tem esse perfil aí de proteção contra a inflação. Na verdade, não só ela, como grande parte do setor elétrico também tem esse perfil. Pessoal, entendam o seguinte, tá? Esse vídeo ele não é recomendação de investimento, é importante porque o ponto central desse vídeo não é você ver a análise dos resultados para depois comprar a empresa. O ponto central desse vídeo é você entender como eu faço a minha análise. Tá entendendo? Isso é importante. O ponto central desse vídeo é você entender como eu faço a minha análise, para você aplicar nas suas análises. Não só na... engasguei até aqui. Não só na Engie, como também em qualquer outra empresa que você for analisar. Entenda o raciocínio por trás que eu utilizo para analisar as empresas, que aí sim você vai conseguir, né, jogar solto, sem precisar ver vídeo de ninguém para analisar a empresa. Sem depender de ninguém, fazer tudo sozinho, se você entende o raciocínio que eu utilizo por trás. Então bora lá. O que a gente vai olhar nesse resultado aqui principalmente? Por que eu digo principalmente? Porque eu leio o release todo da empresa. Eu leio todos os números da empresa. Então, às vezes, uma coisa ou outra me chama atenção que eu não vou destacar aqui. Sabe, às vezes, por exemplo, no próximo trimestre, pode ter alguma coisa aqui que eu, a princípio, não dou tanta atenção, mas que me surpreenda. Mas, o que eu geralmente presto atenção na análise da Engie são esses pontos aqui, tá? Primeiro, quantidade vendida de energia. Tanto quantidade produzida como quantidade vendida, tá? Por quê? Porque basicamente a Engie ela vai ter sua receita, né? A gente primeiro precisa entender como é que a Engie ganha receita, né? Duas maneiras. Primeiro, a quantidade que ela vende de energia e segundo, com o preço dessa energia vendida, certo? A gente vai olhar primeiro para quanto ela produziu, né, e vendeu energia, isso é diferente, tá? Tem trimestres que a Engie ela vende mais energia do que produz, tem os trimestres que a Engie produz mais energia do que vende. Então assim, a gente presta atenção nisso aqui, tá? Presta atenção no quanto ela vende de energia. A gente presta atenção também no preço da energia, como eu falei, né? Se o preço foi muito reajustado. Enfim, a gente vai sempre tentar entender o que causou o aumento, a diminuição da receita dela. Nesse resultado especificamente, a receita da Engie cresceu 16% no trimestre e 20% no semestre, certo? Então, qual foi a causa disso? Principalmente o reajuste pela inflação, tá? A Engie ela não vendeu muito mais, né, do que no ano passado, não. A causa da receita dela ter subido 20% foi principalmente porque os contratos foram reajustados e assim o preço da energia vendida foi mais alto. Então assim, ela ganhou principalmente por conta disso. Não foi porque ela vendeu mais, foi porque ela vendeu mais caro. Além disso, alguns outros pontos que eu vou entrar aqui com você nesses pontos já, né, que são basicamente, né, o custo que ela teve para produzir essa energia. Também vai ver um pouquinho das despesas com juros, vai ver o tamanho da dívida, vai ver várias coisinhas, tá bom? Então, assim, vai ver também algumas questões, assim, operacionais da empresa, né, que ela já anunciava no passado, como, por exemplo, né, ela já vinha anunciando que ela pretende vender suas termoelétricas e substituir essa geração de energia termoelétrica por eólica e solar, principalmente por uma preocupação sustentável, né, termoelétricas emitem gases poluentes, então ela vai fazer essa mudança aí. E é algo que, assim, é bem relevante, tá, na estratégia da empresa, então é algo que a gente tem que observar o que mudou também nesse trimestre, né, o que ela fez de novo. Além disso, a gente vai também analisar um pouco, né, operacionalmente falando, não só dos números, mas operacionalmente, a gente vai olhar também, né, o impacto da crise hídrica na empresa, principalmente, como eu falei, aí, no custo que ela teve para produzir energia, tá bom? Então bora lá pro vídeo, bora lá para a análise dos resultados da Engie. Cadê o botão de pausa aqui? Ah, tá aqui. Mas eu recomendo muito fortemente que você veja esse vídeo com o relatório da Engie do lado. Você acessa lá no Google Engie RI, pesquisa isso, acessa o site da empresa de RI e procura por central de resultados ou por resultados trimestrais. Lá você vai abrir algo chamado Release de Resultados do segundo trimestre de 2021. Abra esse release e acompanha aqui junto comigo para a gente ir analisando junto, beleza? Então bora lá. Primeiro, tá? A gente vai analisar um pouco dos números da empresa. O que me chamou a atenção? Primeiro, a receita da empresa, né? Isso, só um detalhezinho, tá, pessoal? Isso aqui eu estou analisando principalmente o resultado semestral, tá? E não trimestral. Por quê? Porque resultados trimestrais, eles têm maior impacto de questões isoladas. Já quando você bota numa média de tempo maior, os resultados tendem a ficar justamente numa média, né? Então, assim, pode ser que a empresa tenha tido um trimestre muito ruim, mas se você coloca numa média de 6 meses ou 12 meses, sua análise fica melhor. Tem mais informação ali, você consegue ver a média de tudo isso, tá bom? Você consegue dar um zoom out, né? E ver com mais amplitude o cenário da empresa. Então, geralmente, eu presto mais atenção, né? No caso, o seu trimestre, né? É divulgado também o resultado semestral. Então, aqui eu estou falando principalmente do resultado semestral. Então, bora lá. No semestre, a receita dela subiu 20%, principalmente, como eu falei, pelo reajuste de preço. O lucro bruto da empresa também subiu. O lucro bruto manteve margem de lucro excelente,
né? Ou seja, basicamente o custo para produzir da empresa não aumentou tanto assim. Então, assim, por que isso aqui é importante, tá? Porque num cenário de crise hídrica, como a gente está vivendo hoje, empresas geradoras de energia como a Engie, o que acontece? Elas têm um contrato para vender essa energia, seja para distribuidoras estaduais, seja para empresas, né, no setor privado. O que acontece? Se ela não consegue produzir essa energia para vender, porque falta água, ainda assim ela tem um contrato que ela precisa honrar, concorda? Ela assinou um contrato para fornecer essa energia. Se ela não consegue produzir essa energia, o que ela faz? Ela tem que comprar essa energia no curto prazo. Existem mercados de comercialização de energia. Então ela vai para esses mercados e comprar essa energia de curto prazo de outras geradoras. Por exemplo, a produção da Engie, ela pode estar muito concentrada no Sudeste, onde está faltando muita água. E ela vai e compra essa energia de uma geradora no Norte, onde está chovendo ainda. Então acontece esse tipo de coisa em cenários de crise. Então a Engie ela precisa comprar energia de curto prazo justamente para honrar esses contratos. O que acontece? Essa energia de curto prazo geralmente ela é mais cara, principalmente em cenários de crise como esse. Então a gente precisa ficar atento, não só nesse trimestre, mas nos próximos também, como é que essa crise hídrica vai impactar nesses custos, porque provavelmente a empresa vai precisar comprar cada vez mais essa energia de curto prazo. Então, a menos que ela tenha se preparado muito bem para essa crise, que eu acredito que tenha sido o caso aqui, porque os custos dela não dispararam. Os custos dela aumentaram um pouco, ela conseguiu manter a margem de lucro, o que é muito importante nesse sentido. Tá, então, assim, a gestão da Engie se provou ao longo dos anos como uma gestão excelente e dá mais uma prova disso, né? Provavelmente ela está com uma estratégia de comercialização de energia, já comprando, já estocando, digamos assim, energia com antecedência, já prevendo que o preço dessa energia de curto prazo deve aumentar. Então acaba que os custos dela não dispararam, tá? É interessante analisar também depois, né, nas próximas semanas, né, como os resultados de outras geradoras de energia vêm, como o EDP, como o Copel, como os resultados delas vão vir também, porque a gente compara, né, se os custos delas explodiram e o da Engie não, e aí será uma prova de que a gestão da Engie foi muito bem nesse sentido. Enfim, a gente vai comparar nos próximos trimestres, nos próximos semanas também, com outras empresas concorrentes. Então, basicamente, ela conseguiu manter margem de lucro excelente, o EBITDA da empresa, né, o lucro EBITDA da empresa, né, subiu, mas ela não conseguiu manter margem de lucro nesse sentido. Ou seja, algum custo operacional da empresa subiu muito, e a gente vai ver, né, se você for analisar o relatório, que foi um custo ali isolado, ali, por causa da venda de uma termoelétrica que, enfim, acabou tendo prejuízo. Mas, assim, não foi algo bem isolado, não é algo que preocupe a gente, né, para os próximos anos, né, até esse investimento. Então, acaba que, né, ela perdeu margem de lucro EBITDA, mas não foi algo muito relevante aí para a estratégia da empresa, para a estratégia de investimento da empresa, se você tem interesse. Agora chega uma parte aqui que me chamou a atenção. As despesas financeiras da empresa, ou seja, os juros que a empresa pagou da sua dívida, dispararam nesse último semestre. No primeiro semestre de 2020, os juros que ela pagou de dívida foram somente de 500 milhões. Nesse semestre, os juros dessa dívida foram de 1,5 bilhão. Ou seja, aumentou 1 bilhão aí os juros que ela pagou. Por que aconteceu isso? O que aconteceu afinal? Quando você vai olhar, você vai ler o release, a empresa ela explica que a principal causa disso foi a correção pelo IPCA. Ou seja, essas dívidas dela são corrigidas pelo IPCA também, pela inflação. Então, por um lado, ela se beneficiou lá na receita, lá em cima. Ela se beneficiou desse IPCA subindo, que a receita aumentou, né, o preço de venda da energia aumentou. Por outro lado, lá embaixo, quando ela vai descontar os juros dessa receita, acaba que os juros também aumentaram bastante por conta desse IPCA. E também, outra causa disso foi que a empresa também aumentou dívida. Ela captou mais dívida e assim ela está pagando mais juros de todo jeito. Né? Então, acaba que o custo da dívida dela está de 11% aí mais ou menos. Ou seja, ela está pagando 11% de juros aí mais ou menos na média pela dívida. Além disso, né? E aí você pode levantar preocupação também. Mas, poxa, a empresa está pagando muitos juros então agora, né? 1,5 bilhão. Caramba, talvez seja preocupante isso, né? Nem tanto, na verdade, nem tanto. Primeiro, porque assim, quando a gente vai olhar os indicadores de dívida da empresa, né? O meu indicador preferido de dívida é o dívida líquida sobre EBITDA da empresa. A gente analisa esse indicador para entender se a dívida da empresa está alta ou não está, ele está somente em 1,9 vezes o EBITDA da empresa. Ou seja, em 2 aninhos a empresa ela já pagaria toda a sua dívida só com o lucro que ela teve. Então assim, se ela quiser pagar a dívida nos próximos 2 anos, provavelmente seria possível com esse lucro que ela tem, com esse caixa que ela gera. Então não está preocupante assim. Em que ponto seria preocupante, Luca? Para empresas de energia elétrica, acima de 4 vezes, já começa a ficar um pouco salgadinha essa dívida aí. Mas 1,9 está totalmente tranquilo. Outra coisa, né? Quando a gente fala que a empresa pagou 1,5 bilhão de juros, parece muita coisa. Mas assim, acaba que, pessoal, a gente tem que se botar no contexto, tá? A Engie é uma empresa gigante, como eu falei. Ela é a maior produtora de energia elétrica privada do país.
ela tem uma receita anual, no caso trimestral, de 3 bilhões, ou seja, acaba que por ano ela gera uma receita em torno de 10 bilhões. Além disso, teve um lucro, né, nesse trimestre de 1 bilhão. Só o lucro dela foi de 1 bilhão. Então acaba que uma dívida de 1,5 bilhão não é tão alta assim. Então lembrem sempre, tá? Não se assustem. Dívida não, juros de 1,5 bilhão, né? A dívida dela aí tá em torno de 9 bilhões de dívida líquida. Então assim, não se assustem com dívidas muito altas, né, nominalmente. Sempre lembre de botar no contexto de quanto a empresa gera de receita, gera de lucro, tá bom? Não se assustem, uma dívida de 10 bilhões, para mim e para você, fudeu. Mas para a Petrobras é muito pouco. A Petrobras tem muito mais dívida do que isso. Então, assim, sempre botando no contexto a dívida da empresa, tá? Não se assustem com dívidas tão altas assim, né? Para a Engie não é uma dívida alta, é razoável, tá? Descendo aqui a DRE de novo, né? Demonstrando resultados. A empresa cresceu a receita, manteve margem bruta, perdeu margem EBITDA, mas o EBITDA até aumentou um pouquinho, mas no caso a receita aumentou mais que o EBITDA. Teve uma despesa de juros muito mais alta e por isso o lucro caiu um pouquinho, tá? O lucro caiu um pouquinho, mas na minha opinião não é preocupante isso, tá? O lucro semestral ficou em 1 bilhão. Acaba aqui, quando a gente olha o contexto da empresa, olha num ano tão desafiador como esse, onde a economia não retomou tanto assim, né? E a empresa não está vendendo um volume de energia tão grande ainda, né? Então, assim, acaba que não é tão preocupante assim, sabe? Essa diminuição de lucro, na minha opinião, não. Até principalmente por conta também desses juros que veio mais alto aí, que é natural também, tá? Não é algo operacional da empresa, não foi, o lucro não caiu por falha operacional da empresa ou falha de estratégia, não, é algo natural, e principalmente no cenário de crise hídrica como esse, né, acaba que não considera um resultado ruim não, pelo contrário, considera um resultado razoavelmente bom, tá, da Engie. Além disso, tá, preste atenção porque o segundo semestre aqui deve ser a prova de fogo, porque especialistas, né, de chuvas, etc. Especialista de chuva foi foda, mas eu não sei o nome técnico para especialista em chuvas, etc. Especialistas em chuva, eles dizem que o auge da crise hídrica vai ser lá para setembro, outubro. Então, assim, a gente vai ver realmente o impacto real no terceiro e quarto trimestre desse ano. Mas esse resultado do segundo trimestre já deu ali uma aliviada boa nessa tese de investimento, já deu uma tranquilizada nos investidores, tá bom? Além disso, né, ela gerou 1 bilhão de lucro, gerou também 1 bilhão de caixa ali, 1 bilhão e 80 de caixa, ou seja, é importante sempre você analisar se a empresa não só lucra, como está gerando caixa também, tá? Então, sempre ficar atento a isso, a empresa está gerando bastante caixa, ok? Operacionalmente falando, né, outros destaques aí, considerar que a crise hídrica não vem afetando tanto assim a empresa aparenta estar preparada, os custos não dispararam ainda, ou não dispararam de vez, né? E também outra coisa, tá? Como eu falei lá no começo, a empresa está num processo de trocar a matriz energética dela, ou seja, trocar a maneira como ela produz energia, de termoelétricas para eólica principalmente. E assim, eu estava um pouco pessimista com isso, eu até expliquei porquê nesse vídeo aqui, que assim, é um processo complicado você trocar tudo isso, mas, né, a empresa, ela está fazendo um trabalho bom. Ela ultrapassou 1 bilhão de gigawatt de capacidade instalada de energia eólica. Acaba que ela está realmente investindo pesado nisso e vem realmente trazendo resultados, né? Então, assim, acaba que essa troca aí de energia termoelétrica por fontes renováveis parece estar dando resultado. A gestão da Engie tem ali um histórico muito bom de investimentos, então não acho que seja algum risco muito relevante assim não, tá? Geralmente quando as pessoas me perguntam, me diga um risco da Engie, né? Para quem não sabe, eu tenho um quadro, né, semanal no Instagram, onde vocês mandam uma empresa e eu aponto o risco dessa empresa que vocês mandaram. E uma empresa que sempre aparece a Engie, geralmente aponta esse risco aí justamente, né, da empresa, ela, né, tá trocando matriz energética, esse é um processo um pouco complicado. Mas esse resultado me tranquilizou um pouco, né? Foi um resultado onde a empresa ela mostrou que realmente está vindo com força aí nessa fontes renováveis, tá bom? Então, foi um bom resultado nesse sentido. E por fim, né, outra coisa que também está sendo bem legal é que a empresa está diversificando, está investindo cada vez mais em transmissão de energia, como eu falei no começo do vídeo. E hoje, 10% do lucro EBITDA da empresa vem a partir da transmissão de energia, vem a partir da linha de transmissão. E detalhe, tá? Ela nem entregou todos ainda, ela nem tem todas as linhas de transmissão prontas ainda. Então, esse resultado de linha de transmissão deve cada vez mais acrescentar nos resultados da empresa. Lembre sempre, a linha de transmissão, né, é uma linha de receita, né, é um modelo de negócios que é muito mais estável ainda do que geração. Notificação de bateria aqui. A linha de transmissão é um negócio muito mais estável do que geração e um negócio com margens de lucro muito mais altas. Então acaba que a gente pode esperar que essas margens de lucro da Engie aumentem ainda mais com essa entrada aí das linhas de transmissão nos resultados, tá bom? Então assim, no geral, tá, pessoal? Conclusão aqui do vídeo. Concluindo o vídeo, tá? Eu acho a Engie uma empresa boa, tá? Eu acho que o resultado foi bom, principalmente, tá? Não foi espetacular, nem nada do tipo. Como eu falei, é uma empresa bem estável, então não tem muito o que surpreender nesse sentido. Foi um resultado bom. Para você que achou interessante a Engie,
eu recomendo que você estude, mas sente a bunda na cadeira e volte para mim, venha perguntar algum risco da empresa, né? Venha tirar sua dúvida de como a empresa ganha dinheiro, enfim, não se acanhe, me chama lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo para meu perfil lá no Instagram, beleza? Então assim, estude mais, leia o release da empresa e tire as próprias conclusões também, tá bom? Tamo junto, pessoal, até a próxima.